Olá, seguidores. No vídeo de hoje falar mais uma vez sobre CYCR11, o fundo de papel da Cielo Capital, um dos meus fundos de papel favoritos, tá? E hoje eu vou mostrar aqui para vocês por que que esse fundo para mim ele está em outro patamar, tá? Outro patamar de qualidade mesmo. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, estava aqui estudando o último relatório gerencial, aqui no caso do mês de maio, e algo que eu faço de tempos em tempos é dar uma olhada na planilha de fundamentos do fundo para dar uma verificada em como que está o andamento de obras. Já que sempre o CR11 é um fundo high yield, né? Fundos high yield geralmente possuem uma alta exposição a obras. Então, um dos principais fontes de problema do fundos high yield que a gente tem visto por aí é estouro de orçamento ou a incorporadora tendo problema na execução das obras. Então, é um ponto que você tem que ficar muito atento caso você tenha uma carteira de fundos imobiliários mais focada em high yield. Pois bem, aqui para fazer esse acompanhamento, vou ensinar vocês aqui, não vou entregar apenas o peixe, vou ensinar vocês a como fazer esse estudo da situação dos devedores em fundos high yield. Pois bem, aqui eu cliquei aqui, ó, nesse link que está na página 5 aqui do Excel, que vai abrir a planilha de fundamentos. Vai abrir essa planilha aqui que eu escondi algumas colunas. Basicamente, aqui eu deixei a coluna do ativo e da evolução de obras. E aqui no caso, é a evolução de obras para o mês de maio. No entanto, você estudar assim dessa forma que está aqui, não é o suficiente, tá? Você está vendo aqui apenas uma fotografia da situação atual. O correto é você pegar um relatório ou planilha de fundamentos mais antiga e colocar um do lado do outro e ver qual que é a evolução. Ok? Você tem que ver a evolução. Você olhar apenas a situação atual não pode não ser o suficiente. Então aqui peguei mais uma planilha de fundamentos agora aqui referente ao mês de fevereiro. Agora aqui vou dar uma ocultada nas colunas para ficar mais fácil de se analisar esse ponto. Bem, aqui já ocultei várias colunas que basicamente deixei apenas o ativo e a evolução de obras. Bem, aqui a gente tem em fevereiro esse tal de PG Klabin, evolução de 83,36. A gente pegar aqui o relatório mais recente, a gente está falando aqui de 91,28%. Então, tivemos aqui uma evolução nas obras, né? Ponto bastante positivo. Esse Shopping Itaquera, que no caso não se aplica. Agora aqui, ó, olha esse caso, Shopping Downtown, 86% aqui no mês de fevereiro e 86% no mês de maio. Então isso aqui já me ligou o alerta amarelo, tá? Aqui é um ponto a se verificar o que está acontecendo. Até mandei e-mail aqui para o gestor para verificar isso daqui. Está o dia 17, teve aqui alguma evolução, não tanto, mas evoluiu. Esse Hyde Park, aqui estava 38% aqui no mês de fevereiro e 38% aqui também no mês de maio, também estacionado, tem que tomar cuidado. Já que os demais também teve uma evolução ou eram de menor exposição. Então, aqui esses dois casos acho que exigiam um pouco mais de atenção. Então, eu mandei e-mail para o aqui para o gestor, para a Cirela Capital. E aqui um detalhe importante, nota que mandei mensagem aqui na segunda-feira, 15 de junho, às 7h28. Respondido aqui na quarta-feira, às 3 horas da tarde. Então, muito rapidamente, né? Menos de 48 horas depois, já fui respondido. E basicamente, o meu e-mail, de forma bem direta, aqui perguntei para ele sobre a evolução das obras CRI Height, que está estagnada em 38%, e CRI Shopping Downtown estava parada em 86%. Então aqui vou mostrar para vocês a resposta aqui da Cielo Capital, para vocês verem a atenção aqui que a gestora dá para o investidor. Aqui a riqueza de detalhes. Enquanto a gente está falando aqui da Cielo Capital, me explicando com vários detalhes, tem gestoras como a Itaú Asset que nem sequer disponibiliza
um e-mail para você ter direto contato com o gestor. Ou então, tem gestores como BTG, HSI, que hoje em dia, se tem alguma dúvida, eu nem mando mais e-mail para essas gestoras. Eu cansei de ser ignorado, né? Cansei de tomar vácuo de algumas gestoras, sabe? Mas então, a resposta aqui da Cielo Capital. Primeiramente, agradecemos o interesse e acompanhamento em relação ao nosso fundo. Em relação ao CRI Hyde Park, de fato, a medição de obra reportada encontra-se defasada, aquela de 38%. A operação foi estruturada para financiar os desenvolvedores tanto para a aquisição do SPE, a obra já contava com evolução de 38%, quanto o custo remanescente para a conclusão das obras. De acordo com a medição mais recente, a obra encontra-se atualmente com evolução física de aproximadamente 43%, ou seja, está caminhando. Reconhecemos que a medição física da obra deveria ter sido atualizada no relatório e faremos isso nos próximos materiais. Então, aqui o gestor reconhecendo o erro deles, né, da informação defasada. E detalhe, essa informação aqui de obras foi um pedido que eu fiz pelo gestor, tá? Eu pedi pelo gestor que essa informação é muito importante de acompanhamento de obras e no mês seguinte o gestor disponibilizou essa planilha de fundamentos. No entanto, muito provavelmente a maioria dos investidores não faz acompanhamento tão de perto e acabou que eles relaxaram um pouco, né? Então, estou aqui pegando o pé deles para manter as informações atualizadas. Aqui eles continuam. Como contexto adicional, o empreendimento apresentou performance comercial bastante positiva, com aproximadamente 70% das unidades vendidas no lançamento. Aqui entre parênteses, normalmente não divulgamos para não afetar a estratégia comercial da incorporadora, pois nesse caso a informação pública do site da própria incorporadora. Então aqui eles demonstrando que dependendo deles, eles seriam mais transparentes. Aqui eles colocam a motivo de não colocarem a quantidade de vendas. Em função desse desempenho, o fundo não necessitou realizar novas liberações relevantes de recursos no âmbito da operação, uma vez que o próprio fluxo de caixa do projeto passou a suportar a continuidade das obras. Então o projeto parece estar caminhando muito bem. Aqui com relação ao segundo CRI que eu questionei, o CRI Shopping Downtown. Eles dizem o seguinte: identificamos que o relatório mensal também deveria ter refletido uma atualização na tipologia da operação, que deixou de ser classificada como tipo obra e passou a ser enquadrado como corporativo. A operação foi originalmente estruturada como antecipação recebida do Shopping Downtown, com o objetivo de disponibilizar recursos à consultora responsável pelas obras de expansão do empreendimento. A operação foi destinada a financiar 86% do empreendimento, sendo que o custo remanescente ficar por responsabilidade do próprio Shopping Downtown. Dessa forma, considerando a dinâmica atual da operação e responsabilidade do Shopping Downtown pelo financiamento das obras, entendemos que a classificação mais adequada no relatório passa a ser CRI corporativo. Saltamos, contudo, que essa alteração se refere apenas à tipologia reportada, não havendo alteração na estrutura de garantias originalmente constituída. A operação permanece contando com as mesmas garantias alheias a obras já performadas, como a cessão fiduciária dos recebíveis provenientes de locações. Que muito positivo. O que eles estão falando aqui? Que o fundo não tem mais exposição a obras aqui nesse empreendimento, que as garantias são já performadas, ou seja, dos aluguéis do shopping, né, da parte original, sem ser da expansão. Então, muito seguro aqui, tá? Me passa muita segurança. Concluindo aqui o que eles falaram. Essa atualização também será refletida nos próximos reportes do fundo, que vão manter a classificação da operação aderente à estrutura atual. Agradecemos mais uma vez seu interesse pelo fundo e permanecendo à disposição caso tenha ficado ainda alguma dúvida. Ou seja, uma gestora aqui, para mim, perfeita, tá? Perfeita a colocação aqui dele, muito atenciosa aqui, aberta a críticas, aberta a opiniões, enfim, excelente, tá? Para mim, realmente um outro nível. E aqui um detalhe, tem outros pontos bem positivos acerca de CYCR11. Como, por exemplo, aqui o fundo ele tem entregue um belo de um dividend yield, com pagamento na casa dos 10,6 centavos. Aqui uma cotação a 8,69 no momento que estou gravando. Esse vídeo deve demorar um pouco para ser liberado na área gratuita, tá? Porque a fila está bastante extensa. Mas enfim, 1,22% no momento que eu estou gravando. Para mim é um rendimento legal, tá? É um rendimento que acredito que seja bastante sustentável aqui para o fundo nas condições atuais. Mesmo com uma inflação mais sob controle, acredito que tenha um rendimento próximo a isso.
Então, imagina só, você travar 1,22% por tempo indeterminado, né? Vejo muita gente fazendo a seguinte conta. Ah, eu consigo 1% alguma coisa com renda fixa. Para que que eu vou pegar, me expor à bolsa, aqui é um fundo high yield para receber 1,22? A pessoa não pensa que essa remuneração na renda fixa pode cair depois, né? Não é muito a perspectiva aqui no momento atual. A gente está no período de Selic alta, ainda deve permanecer patamares elevados, mas em algum momento pode vir a cair, né? Enquanto isso, o dividend yield que sempre são CR11 você consegue travar um patamar que eu considero até como bastante elevado. Outro ponto muito positivo é que a gestão tem mantido esse rendimento em patamar elevado, mesmo com condições de mercado bastante desfavorável, né? Ou seja, pagando bem, mesmo com o mercado em baixa. E um ponto que eu pude notar aqui no acompanhando vários fundos aqui nos mercados de baixa, tem muita gestora, principalmente gestoras grandes, tá? Que ignoraram completamente o cotismo nesse momento de mercado de baixa, soltando rendimentos bem fracos, tá? Bem fracos mesmo. Acho que o exemplo mais claro disso é a Valora em VGHF11, onde o rendimento desabou, né? Para apenas 7 centavos. Enquanto isso, aqui a Cirela no CR11 e a Manati em seu hedge fund, soltando um rendimento melhor que o outro, mesmo com o mercado em baixa, mesmo com uma dificuldade enorme de se fazer emissão, estavam lá soltando excelentes rendimentos. E isso aqui é um ponto muito sensível para mim. Eu não quero um fundo que vai me pagar bem apenas no mercado de alta. Eu quero um fundo que vai me pagar bem, ou pelo menos com uma remuneração adequada ao momento, independente se é mercado de alta ou de baixa. Isso aqui para mim deve ser um ponto básico, né? Mas o ponto básico é que as gestoras, principalmente as grandes, têm falhado muito, tá? Muito mesmo. E aqui fica a bronca aqui para os grandes financiadores, falando para todo mundo comprar fundo de patrimônio grande, cota liquidez e gestora famosa. Enquanto isso, é só fazendo besteira, aí vão e deixam de comprar aqui um Simpson CR11 que tem um patrimônio mais reduzido, de 345 milhões de reais, a liquidez também não deve ser das melhores, que é de 700, 800 mil reais, de uma gestora que tem apenas um único fundo, aí deixa eu comprar um fundo maravilhoso como esse, para comprar aqui aqueles fundos lá da de gestoras grandes que não te entrega nada, que não te responde, que não está interessado em você, que faz tudo aqui para aquecer o patrimônio. Para mim, os grandes financiadores fizeram um baita de de serviço, tá? Baita de serviço mesmo. Um grande influenciador tem um corporativismo, não tem palavras para descrever o quão corporativistas esses caras são, tá? Só fica influenciando as pessoas a comprarem fundos e ativos de gestoras gigantes, tá? Mas enfim, aqui sempre o CR11 dando um baile em fundos de gestoras muito maiores. Ok, então é isso. Deixa para outra oportunidade falar um pouco mais dos fundamentos do fundo, tá? Mas aqui já adianto vocês que é, não encontro nada aqui para reclamar de Staples CR11 aqui na questão de risco, não consigo identificar nada. Ok? Então é isso. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.